As crianças com a tia Ingrid, tá bom? Essa que está saindo ali. Mas o livro do profeta Jonas, tá bom? Então você pode abrir no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Jonas, capítulo 1, de 1 a 3. Almeida, Revista Atualizada, isso aí. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queria orar mais uma vez, para que Deus fale conosco. Pai de amor, Pai de graça, obrigado por tudo que nós já vivemos, já experimentamos nesta manhã, pelos louvores, pela reflexão na sua palavra, e pela presença do Teu Espírito Santo em nós. Agora, de forma especial, rogamos e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue a se comunicar conosco através dessa mensagem. Que o Senhor inunde o nosso coração com a Sua graça e a Sua misericórdia. E que possamos sair daqui com os nossos corações mais preenchidos dessa misericórdia, para transbordarmos de misericórdia aonde quer que nós estejamos. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor nos ilumine e fale através de mim, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, qual é o limite da sua misericórdia? Ela tem um limite? Quando você pensa nos crimes mais hediondos, nos quais você acredita que sejam os piores, e você pensa nas pessoas que os cometem, então eu faço de novo a minha pergunta: qual é o limite da sua misericórdia? Ela tem um limite? Existe limite para a misericórdia? Gosto muito do texto do profeta Jonas, porque a gente aprende ele desde pequenininho, né? Quem cresceu na igreja está acostumado com a história de Jonas. Na escolinha dominical, você ouviu que foi uma baleia que engoliu o profeta, né? Era um peixe, a Bíblia fala um peixe grande, a gente não sabe ao certo que espécie de peixe, mas o fato é que ele ficou 3 dias no estômago, na barriga de um grande peixe. E talvez esse seja o maior marco do texto do profeta Jonas. Mas agora que a gente cresceu, que a gente está um pouquinho mais velho, talvez o profeta Jonas, o texto do profeta Jonas tenha mais algumas coisas importantes para nos ensinar. Talvez a história de um peixe, ou o peixe não seja o protagonista da história do profeta Jonas. Talvez tenha um outro protagonismo. E eu queria poder trabalhar algumas coisas nessa manhã à luz da misericórdia, à luz desse tema, o tema da misericórdia nos nossos corações, tá? Mas vamos lá, qual é a história do profeta Jonas, resumidamente? Um profeta que é convocado por Deus para ir para uma cidade a qual ele tinha alguns preconceitos com essa cidade. Afinal, não era uma cidade simples mesmo, nós vamos falar sobre ela e vamos falar principalmente dos habitantes dessa cidade. E o profeta simplesmente, recebendo uma direção de Deus, ele caminha na contramão dessa direção de Deus. Ele vai para outro lugar. Ele vai para uma cidade, encontra um barco, o barco ia para um outro lugar e ele toma esse barco, compra a passagem. Acho legal, a Bíblia conta, ele compra a passagem, ele vai para esse barco e ele caminha em direção contrária, né? E é interessante porque
A grande narrativa da história de Jonas, ela vai mostrar a forma com que Deus trabalha no coração de pessoas que não temem ao Senhor e do profeta que teme ao Senhor, ou deveria temer ao Senhor. E como Deus encontra essas histórias e Ele restaura essas histórias, Ele redime essas histórias. Por isso que eu disse que talvez o peixe não seja o grande protagonista do livro do profeta Jonas, mas talvez seja o Senhor. Mas olha que interessante, tá? Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Olha qual foi a primeira vez que o profeta Jonas aparece nas Escrituras. Não é no livro de Jonas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, de 23 a 27. Olha o relato da história desse Jonas, desse profeta, que aparece apenas 2 vezes nas Escrituras. Versículo 23. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos seus pecados, dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel, depois seu filho. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então perceba que a primeira vez que o profeta Jonas aparece na Escritura é para ele intervir ou trazer uma mensagem de Deus de graça, para resolver uma situação dentro de Israel. E ele usa a vida do profeta para ir ao encontro de Jeroboão, que foi um péssimo rei. A Bíblia fala que Jeroboão não se apartou dos seus pecados até o fim da vida. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Jonas é o escolhido como profeta, como boca do Senhor, para auxiliar Jeroboão a cuidar de Israel, estabelecer os limites e livrar Israel do que ela estava passando, das perseguições, das guerras e da destruição de Israel. Jeroboão era perverso, Jeroboão era idólatra e recebeu palavra de graça e misericórdia por meio do intermédio do profeta Jonas. E o que está acontecendo aqui no livro do profeta Jonas? Mais uma vez, Deus escolhe Jonas para entregar uma mensagem de graça e misericórdia da parte de Deus para uma cidade perversa e idólatra. A pergunta que a gente deve fazer é: por que dessa vez Jonas não foi? Afinal, ele já tinha feito. Por que dessa vez Jonas não foi, não ouviu, não recebeu o chamado e acatou a função de entregar uma palavra de graça e misericórdia para Nínive? Essa é a pergunta que a gente deve fazer dentro do texto do profeta. Mas a Bíblia vai dizer que Jonas deixa de ir a Nínive e vai para Tarsis. Onde fica Tarsis hoje? Na Espanha. Tarsis é na Espanha. A Espanha, no mundo antigo, era o fim do mundo, era um lugar não explorado, dentro do contexto bíblico, é claro, já existiam habitantes na Espanha. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, o esforço do apóstolo Paulo de caminhar para onde? Para a Espanha, porque no entendimento deles, da visão deles, lá em Tarsis, na Espanha, o Evangelho ainda não havia chegado. Não somente o Evangelho, mas Yahvé não era conhecido naquele lugar. No mundo antigo, a Espanha era considerada o fim do mundo, o lugar não explorado, onde a presença de Deus não habitava. Para vocês terem uma ideia, Tarsis ficava a 4.000 quilômetros a oeste, extremo oposto de Nínive, que era onde Jonas deveria ir, deveria caminhar. Nínive ficava a 9.000 quilômetros a nordeste de Israel, e ele caminha a 4.000 a oeste, caminhando para Tarsis, para o fim do mundo. Por quê?
Porque lá Deus não era conhecido. Se eu for para uma terra onde Deus não é conhecido, Deus não estará. Estou fugindo da presença de Deus. O texto afirma que Jonas foge para Tarsis, foge da presença do Senhor. Em Isaías 66, 19, lá você tem um relato de que nessa terra, assim como em Pul e Lude, que também ficavam perto de Tarsis, lá eles jamais ouviram falar de Yahvé. Isaías 66, 19. Nem viram a glória do Senhor, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Ou seja, o profeta está dizendo que em Tarsis e naquela região, a glória do Senhor não havia chegado, não viram a glória do Senhor. Eram terras remotas, terras ao oeste do mar. Poderia ser que Deus não estivesse nesse lugar tão longe, tão no fim do mundo, onde ele não era conhecido e muito menos invocado. Essa é a mentalidade de Jonas. Eu vou para Tarsis, o extremo oposto da minha missão, porque lá Deus não estará e eu não precisarei encontrar esses assírios em Nínive. Perceba como é o desenrolar dessa história. E a pergunta de novo que nós devemos fazer é: por que Jonas toma uma decisão tão drástica? Por que ele estava com tanto problema diante de Deus, sendo que ele era um profeta já que havia sido usado para entregar mensagem de graça e misericórdia? Qual era a grande dificuldade de Jonas? E aí nós nos lembramos de quem estava lá em Nínive. Como nós dizemos, Nínive ficou famosa por ser a capital do império dos assírios, ou seja, era o povo assírio que estava em Nínive, um dos povos mais cruéis do Antigo Oriente. Por isso, a Bíblia vai dizer que a sua malícia subiu até o Senhor. Era uma cidade maliciosa mesmo, era uma cidade que não temia o Senhor. Para entender a gravidade dessa cidade, de Nínive, que ficava, como eu disse, a 900 quilômetros, ou melhor, 900 quilômetros a oeste de Jerusalém, a gente precisa lembrar de Naum capítulo 3, verso 1, que diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa, e da violência que há nas suas mãos. Naum 3, 4, menciona que era uma cidade mentirosa, não confiável, porque os políticos traíam, quebravam acordos com os seus parceiros. 2 Reis capítulo 15, 19 a 20, os assírios obrigaram o reino do norte a pagar altos impostos. Era uma cidade parecida um pouquinho com o nosso país hoje, que cobrava impostos além da conta, acima da média, e oprimia o povo financeiramente. 2 Reis 17, 6, alguns anos depois de Jonas, os assírios levariam Israel para a Assíria como cativos. O primeiro exílio cativo de Jerusalém aconteceu mediante a vida desse povo, dos assírios. Era esse povo que Jonas ia encontrar. Era esse povo que Jonas ia encontrar. Mas a pergunta continua. Jeroboão também era idólatra. Jeroboão também estava oprimindo Israel. Jeroboão também cobrava impostos exacerbados. Jeroboão também tinha questões complicadas à parte da presença de Deus e governava o povo de Israel. Por que Jonas foi entregar uma mensagem de misericórdia para Jeroboão e não foi para Nínive? Por quê? E talvez a resposta seja muito clara para nós. Porque Jonas, assim como nós hoje, conhecia o Senhor, conhecia os atributos de Deus, e ele sabia que Deus era misericordioso além da conta, além do que era possível imaginar. Jeremias 18, 7, olha o que Deus vai dizer: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se tal nação, se uma nação perversa, se uma nação iníqua se arrepender dos seus maus desígnios, eu também vou me arrepender de fazer o mal contra ela. Jonas sabia disso. Jonas 4:2, e orou o Senhor e disse: ah, Senhor,
Olha o que Jonas vai dizer para Deus: não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia que Deus é muito misericordioso, e era impossível para Jonas conceber a ideia de que os assírios em Nínive pudessem receber misericórdia, pudessem receber o evangelho ou a boa nova da oportunidade do arrependimento, e que Deus poderia então estender a sua boa mão e abençoar Nínive. Era impossível para Jonas conceber isso. Por quê? Por que para os ninivitas? Por que para Jeroboão ele não teve esse pensamento? Será que é porque Jeroboão era rei de Israel, cidade que ele morava, lugar, povo dele? E ele sabia que se um rei era abençoado, o seu próprio povo era abençoado. E ele sabia que se Jeroboão não fosse castigado e a nação prosperasse, ele também prosperaria. E talvez fosse então mais fácil estender uma palavra de misericórdia e de graça, quando de alguma forma essa graça e misericórdia vão me beneficiar. E Nínive, inimiga, povo que desejava destruir Israel. Que benefício teria para Jonas? Que benefício teria para Jonas ir até Nínive, proclamar arrependimento, esse povo se arrepender e ser abençoado por Deus? Meu irmão, minha irmã, Jonas encontrou a misericórdia de Deus, e ele encontrou essa misericórdia e percebeu que ela não tinha limites. O grande problema é que para Jonas a misericórdia tinha limite. Jonas tinha limites na sua misericórdia, Deus não. Deus não tem. E Jonas tem um profundo desentendimento. O Senhor é misericordioso, eu não sou. Eu não tenho essa misericórdia. Irmãos, isso é profundamente importante para nós como igreja, porque por vezes nós também nos deparamos com o limite da nossa misericórdia, e às vezes nem é uma pessoa que está fora da igreja, é com um irmão em Cristo. Tem limite para a minha misericórdia, está demais. Deus pode ser misericordioso, eu não. E quando nós nos chocamos diante dessa realidade, nós não experimentamos a vontade expressa pelo caráter do próprio Deus nas nossas vidas. Deus é misericordioso, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos ser misericordiosos. Quando nós nos encontramos e nos chocamos contra os atributos de Deus e percebemos as nossas limitações, é justamente quando Deus mais tem intenção em nos provar. Sabia disso? Quando nós nos deparamos com a pessoa de Deus, quando Ele nos encontra e quando nós encontramos a nossa fragilidade, é quando mais Deus quer nos aperfeiçoar. Talvez você esteja com muitos pensamentos a respeito disso. Tem pessoas que você já pensou na hora. Tem um cara no trabalho que é impossível, não quero pregar o evangelho para ele não merece. Não merece. Esse cara, você nem pensou em algum momento apresentar o evangelho para ele, porque é difícil. Às vezes está correndo atrás de você faz tempo, quer o seu cargo, não sei. Ou talvez dentro da sua casa, dentro da sua família. Na pandemia não, nas eleições, que ficou claro isso, né? Você é desse partido, você concorda com essa visão política, social, você não é crente nem merece o evangelho de Jesus, não entendeu. E eu também não vou te explicar, porque você tomou o partido errado. Essa postura, às vezes, nos tenta. Existem pessoas que são difíceis, e que entregar o evangelho para elas, talvez seja, no nosso inconsciente, uma forma de abençoá-las, e eu não quero abençoar. Eu não quero entregar isso para ela. Eu nem pensei, na verdade. Talvez você não tenha mentalizado isso, mas não vem o movimento natural de você pensar que essa pessoa pode ser alcançada pelo evangelho.
Mas o grande ponto para nós, irmãos, é que o Senhor nos encontrou e nos encontra todos os dias. E para Deus não existe limite nessa misericórdia. E Deus ama transformar o coração justamente daqueles que mais são opositores, que mais têm dificuldades. Às vezes a gente tem a sensação de que existem pessoas que merecem o Evangelho. Tem gente que a gente pensa assim, nossa, essa pessoa, ela só falta o Evangelho, só falta ser convertido, porque ela é tão boa de coração, pessoa tão honesta, só falta o Evangelho para ela, sabe? Nossa, tomara que ela seja salva, porque é tão boa, não é possível que não vai para o céu, não é possível que não vai ser salva. E nosso coração fica inclinado a apresentar o Evangelho para essa pessoa. Mas Deus está mostrando que Ele está extremamente interessado também, naqueles que são mais difíceis, naqueles que são opositores. Só pensar na história de Paulo, um dos grandes opositores do Evangelho, inimigos da fé. Saulo, Saulo, por que me persegues? Nunca houve uma frase com tanto amor do que Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus interessado na vida de um homem que o perseguia, e ele o encontra e ele indaga, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Ali era o começo de uma transformação no coração do apóstolo Paulo. Eu sei que você me persegue, Saulo, mas agora você vai ser redimido, mas agora você vai ser salvo. Percebe como o Evangelho, como a mensagem, a misericórdia, a graça, são loucura para a nossa mente? Não entra, não encaixa, como pessoas ruins, detestáveis, que inclusive perseguiram a Deus e a Cristo, podem ser encontradas pelo Evangelho da graça e da misericórdia. Como essas pessoas podem? Deus ama situações difíceis, meu irmão e minha irmã. Deus ama quebrar corações orgulhosos. Deus ama encontrar os racionais e mostrar a eles a verdadeira razão de viver. Deus ama encontrar os piores e transformar a vida deles. A pergunta que nós devemos fazer é: e nós? Nós amamos? Nós amamos encontrar essas pessoas? Nós queremos essas pessoas salvas diante do Evangelho de Cristo Jesus? Os pecados dos pagãos, a Bíblia vai dizer, sobem até o céu e ofendem a Deus, não é isso? As malícias de Nínive. Todavia, o amor de Deus pelos pagãos desce até a terra, e Deus envia a eles um mensageiro para anunciar-lhes a sua palavra, Jonas não queria estender misericórdia e graça para Nínive, e talvez, muitas vezes, nós também não queremos. Gostamos de receber misericórdia e perdão. Quantas vezes nós pedimos: Deus, perdoa, derrama a tua misericórdia, derrama a tua graça, mas nós temos a tendência de não utilizarmos da mesma graça, por vezes, na vida das pessoas. Lucas capítulo 6, 35 a 36, Jesus vai dizer: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Palavras de Jesus Cristo. Amai os vossos inimigos, sede misericordiosos. O seu Pai, o nosso Pai, é benigno até com os ingratos. Seja misericordioso, assim como o vosso Pai é misericordioso com você, com a sua vida, com a sua história. Eu não sei que sentimento isso provoca a você, meu irmão, minha irmã, mas para mim é um sentimento de muita alegria, saber que não existe limites para a misericórdia do Senhor, e saber que eu estou liberto dos limites da minha, eu estou liberto dos limites da minha misericórdia. Eu posso perdoar com facilidade, sem ficar guardando rancor. Eu posso apresentar o Evangelho para qualquer pessoa, na expectativa de que Deus fará a obra, e de que eu posso ter mais um irmão em Cristo para caminhar junto. Eu posso esquecer
o tapa na cara que eu recebi e dar a outra face, porque Deus não tem limite na sua misericórdia. Eu posso viver em paz com o meu passado, com o meu presente, com o meu futuro, porque não existe limite na misericórdia de Deus. Por que tem que existir na minha? Meu irmão e minha irmã, é libertador se deparar com um Deus longânimo, paciencioso, misericordioso, gracioso e amável como o nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nem sempre, quando tudo parece ir bem e estar pacífico na sua vida, significa que eu e você estamos no caminho correto. Por que disso? E eu vou explicar. Jonas queria fugir da presença de Deus. Jonas encontrou limite na sua misericórdia. E ele desce para uma cidade chamada Jope. E a Bíblia vai dizer que tinha um barco lá esperando. Esse barco ia para Tarsis. Ele tinha dinheiro para pagar o barco. Tinha vaga nesse barco. O barco estava saindo. Tudo estava cooperando. Ele entrou no barco. Talvez um sentimento de alívio quando esse barco sai da proa e começa a navegar. Estou fugindo. Estou seguindo o meu caminho. Ainda bem, tudo parece dar certo, mas ele estava indo para o caminho errado. Às vezes, nós estamos assim, eu não quero enfrentar essa situação com essa pessoa, eu não quero liberar perdão para essa pessoa, não quero mais falar com ela, e eu estou bem na minha, não estou convivendo com ela mais, não tenho que comunicar-me com ela, não tenho que falar com ela, está tudo cooperando. Estou caminhando na direção certa. Uma hora vai esquecer. Uma hora essa história vai esfriar e acabou. Nem sempre o caminho de paz é o caminho correto. Nem sempre a situação mais fácil, favorável, é o desejo do Senhor para a sua e para a minha vida. Porque não existe limite na misericórdia de Deus. E não deve existir na nossa. Tudo dando certo. Mas Jonas estava indo para o lado errado. Para o lado errado. Meu irmão, minha irmã, meu desejo é que você possa não somente olhar para Jonas, essa história, olhar para o Senhor, mas você possa olhar para Cristo. Possa olhar para Cristo. Porque a Bíblia ela sempre faz essa associação do profeta Jonas com Cristo. No Novo Testamento vai dizer que como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. As ações de Jonas e Jesus resultaram em gentios arrependidos sendo salvos. Jesus é aquele que sai da sua terra, do lugar onde ele estava, como um chamado do Pai, e vai encontrar um povo inimigo, e vai salvar e redimir a história desse povo inimigo, não é? Não é isso a história do Evangelho? Jesus saindo de onde ele estava, lugar perfeito, lugar de Deus, na presença do Espírito, vai para uma terra distante, uma terra que não era sua terra, ele estava na presença do Pai, e ele como peregrino, encontra o coração de inimigos, e apresenta uma mensagem de misericórdia e de graça. Deus orquestrou cada evento na vida de Jonas, desde enviar tempestade, comandar o peixe, até influenciar o arrependimento dos ninivitas e controlar o crescimento e a morte da planta. Isso a gente vai ver no texto do profeta Jonas. E ele faz a mesma coisa com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele orquestra toda a história de redenção na pessoa de Cristo para salvar gentios pecadores que pereciam e precisavam da graça de Deus. Jonas foi enviado para uma terra distante, Jesus também. João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jonas é arrogante e desobediente. Filipenses 2,8 fala de Jesus, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte
de cruz, morte de cruz. Deus ama mesmo quando éramos inimigos. Romanos 5, 8, 11, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida. Não existiu limite na misericórdia de Deus e na graça de Deus com você, meu irmão e minha irmã. Você, quando era pecador, foi alcançado e salvo. Muito mais agora, já sendo salvo, você será livrado da ira de Deus e estará gozando da presença do Senhor eternamente. Essa é a mensagem do Evangelho. Enquanto pecadores, enquanto inimigos, recebemos misericórdia e graça. Agora salvos, receberemos a coroa da justiça, a verdadeira vida eterna com o nosso Senhor, o nosso Deus. Hoje, a palavra do Senhor de arrependimento e misericórdia nos encontrou. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3, 4. Meu irmão e minha irmã, o seu papel é estender essa misericórdia. Lembra de Cristo na cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse deve ser o nosso sentimento. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, mas eu tenho a mensagem da verdade. Eu tenho a luz que resplandece nas trevas, o Espírito de Cristo na minha vida, e eu posso ser um braço de Deus, que estende misericórdia, que estende graça, e que salva o perdido da sua escuridão. Amém? Que esse seja o nosso sentimento. Esse é o verdadeiro sentimento missionário. As missões se fazem a partir de um povo que é rico em estender graça e misericórdia. Afinal, o nosso chamado é para pregarmos o Evangelho para todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todo tipo de gente, toda cor, todo gênero, qualquer pessoa que seja alcançada pela graça de Cristo Jesus através da nossa pregação, do Evangelho que encontrou a nossa vida, nos salvou, nos deu misericórdia e graça, e agora nós somos dispenseiros dessa graça e dessa misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos pela sua palavra, te louvamos, ó Deus, porque hoje nós nos lembramos do quão misericordioso és tu, ó Deus, para conosco, para com a nossa vida, para com a nossa história, para com a nossa família. E nós sabemos, ó Deus, que não existe limites para a misericórdia do Senhor. Pai, que nós sejamos transmissores dessa misericórdia, que nós tenhamos um coração aperfeiçoado, um coração que não carrega amargura, rancor, que não aponta, que não encontra juízo e declama juízo na vida de ninguém, mas que pelo contrário, nós sejamos aqueles que carregam a boa nova da salvação, boa nova da graça de Cristo Jesus. Seja conosco, Deus, se existe ainda no nosso coração o sentimento de raiva, de impiedade, de ausência de misericórdia, de dificuldades em perdoar, de dificuldade em reconhecer essa graça, essa misericórdia, que nessa manhã nós sejamos aperfeiçoados, nós sejamos constrangidos com o teu amor, nós sejamos constrangidos, ó Deus, pela presença do teu Espírito em nós, pela reconciliação em Cristo Jesus, e que nós sejamos agora instrumentos do Senhor para levarmos o Evangelho a qualquer pessoa, independente de quem ela seja. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, seja conosco, estende mais uma vez a sua graça e misericórdia também sobre nós, que possamos ser abençoados e regados pelo seu amor, assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém.